Como o livro Tremembé representa a mulher na prisão. Juro, você vai ficar toda arrepiada. Eu senti um monte de arrepio com esse livro. Eu fiquei, tudo arrepiado. Oi, meu nome é Stephanie Afonso e esse daqui é o quadro Mulher em Linhas. Então, não é uma resenha sobre o livro. É como esse livro se relaciona com o feminino e com a sociedade. Então, sim, teremos spoilers. Eu fiquei muito curiosa para trazer esse livro para falar com vocês primeiro, para saber a representação da prisão feminina. A gente já assistiu muito Orange is the New Black, a gente viu que tem muito romance, muitos atritos, mas dizem que ainda é um local de muita proteção. Sim, esse livro vai matar toda essa nossa curiosidade, então vou falar para vocês, ainda mais, né, como tá grandes presidiárias como Suzanne von Richthofen e tudo mais, a gente vai ter um pouquinho desse aparato aqui nesse livro. E, cara, foi uma sensação muito assim, toda vez que eu lia qualquer coisa sobre Tremembé, né, sobre esse livro todo, eu ficava assim, toda vez que eu terminava um capítulo, é obrigada a sentir empatia? Então vamos entrar um pouquinho nessas histórias aqui agora, que eu já vou começar falando pra vocês. Muita pegação, galera, pegação. Já começa o livro assim, ó. Imagine um lugar onde os corredores escuros não precisam de fantasmas para provocar calafrios. Mas eles estão lá em Tremembé. O horror não vem do além, vem da culpa. Será mesmo? Tremembé é conhecido pelas suas coisas horrendas, né? Suas pessoas famosas. Mas mesmo assim, não quer dizer que todo mundo que tem lá seja famoso, tá? Fez coisas horrendas, fez. Mas não quer dizer que seja famoso também. São 7.000 detentos, tá? Separados em 5 unidades. 3 masculinas e 2 femininas. Até nisso os homens estão ganhando de nós, pô. Até nisso eles têm ganho de nós. Tremembé foi construído em 1930 como um hospital para tratamento de tuberculose, mas depois disso ela acabou passando por um reformatório e tudo mais, e agora é a prisão que conhecemos hoje. O livro fala, né, que ela não tem só uma penitenciária, que não foi para vocês, são 5 unidades, e ela nem é tão segura assim não, tá? Ela fica na cidade do mesmo nome, né, Tremembé. Tremembé é uma cidade que possui indícios legais para se viver. Imagina se chegar na pessoa e falar, você mora onde? Eu moro lá em Tremembé, pô. Você é vizinho da Suzanne von Richthofen, então... Muita escolarização e a economia gira em torno, né, de atividades agropecuárias e também pequenas empresas, grandes negócios. Mas Tremembé é famosa mesmo por causa da prisão, né? Não tem como. Separando, né, as unidades, a P1 masculina recebe aqueles que não podem conviver com outros presos, tipo ex-policiais, aqueles que fizeram coisas horríveis contra a criança, jurados por facção. A P2 é o mesmo perfil, só que tem mais repercussão pública. Ou seja, só gente legal, né? Só gente boa nesse lugar. Tem refeitório amplo, os corredores são bem limpos, então recebe toda a limpeza e a atenção do Estado, a penitenciária de Tremembé. Tem 2 fábricas, tá? Uma de cinto de couro e a outra de uniformes, então os presos trabalham lá e recebem um salário mínimo por isso. Ou seja, estão melhor do que eu. Estão recebendo mais que eu ainda preciso pagar aluguel. Tem uma horta comunitária onde também tem o resgate de cachorros, que os presos vão cuidando dos cachorros também. Já a P1 feminina é a que recebe as famosas. E a P2 feminina foi criada em 2011, então ela é mais contemporânea, mais tecnológica. Conta com biblioteca, curso profissionalizante, atendimento psicossocial, brinquedoteca, minicampo pros pirralhos lá quando eles forem visitar as mães, ou sei lá, tia. Mas que seja o presídio dos famosos, todas as unidades sofrem o mesmo que os presídios aqui do Brasil sofrem, com a superpopulação. Exceto a P2 feminina, que foi criada realmente visando essa tecnologia e deixando, né, as presas mais à vontade, enfim, com um processo de ressocialização mesmo. E meio que eles fazem um cambalacho, sabe? Vão construindo puxadinho para outros presos que vão chegando, porque ninguém sai, né? O povo só entra. O negócio barato tá louco. Mentira, algumas pessoas saem sim, mas costumam entrar muito mais do que sair. Então eles fizeram os puxadinhos lá. Só a P2 feminina mesmo que tá sucesso. O resto tá embaçado. E como fica o PCC nisso tudo, né? Porque a gente sabe que o PCC controla basicamente quase tudo aqui em São Paulo, dessa parte aí. Falavam, né? Antes era conhecido que o PCC não chegava nem perto, como era o presídio dos famosos, das celebridades, então o PCC ficava longe. Mas uma reportagem da Folha em 2024 falou que isso daí mudou, viu? O PCC já tá comandando lá Tremembé também, então já era.
É tudo deles, nada nosso. Como esse canal a gente tem um foco mais no feminino, né, e também no que provoca na sociedade, eu vou citar alguns presos famosos masculinos, como Robin e Lindeberg, a gente vai saber o que aconteceu com eles, mas eu vou focar aqui no presídio feminino, tá? É saber o completo compo livre ler. Então, o que as presas fazem, né? Elas têm um Miss Primavera lá para elas tentarem recuperar a autoestima delas. É um super evento que elas fazem com outras presas de outras regiões também, de outros presídios, porque a gente sabe que a autoestima feminina tá muito ligada na nossa sociedade, né? Tem milhares de produtos, tem a sua vaidade, tem maquiagem. Então, quando essas mulheres são jogadas no presídio, elas perdem todo esse contato, porque elas vestem apenas uniforme, elas não podem se produzir muito, até porque todas têm que ser iguais. Então, para tentar recuperar um pouco dessa autoestima é que foi criado esse Miss Primavera lá no Tremembé, para decidir quem vai ser a Miss Tremembé e Mr. Tremembé também, porque tem mulheres, né, caminhoneiras, tudo mais, que participam. Não caminhoneira de dirigir caminhão, caramba, de ficar com as mulheres mesmo. Uma coisa, né, que diverge muito da prisão feminina para masculina é que enquanto a masculina recebe muitas visitas, as mulheres são abandonadas. Aí a gente tem que escutar um monte de red pill que não sabe nem limpar a bunda, falando que eles são privilegiados, que nós somos privilegiados pela sociedade, quanto no menor erro, não que Tremembé seja o menor erro, tá? Na verdade, são erros muito ruins, bem pesados. Mas assim, qualquer lugar onde a gente precise de cuidado, seja numa cama de hospital, seja na penitenciária, em comparação com os homens não são largados. Eles recebem esses cuidados, ao contrário de nós mulheres, que somos deixadas à mercê. Quem vai lá visitar, mesmo sendo poucas, são as mães, as tias, as irmãs. Ao contrário dos homens, né, que não são abandonados pelas suas esposas, por mais que cometessem coisas horríveis, não são. E participa dessa organização também, né, do Miss Tremembé, tava muito lá participando, é a Ana Carolina Jatobá, aquela da Isabela Nardoni, exatamente, e a Elise Matsunaga, a do IOC. Elas ajudam, organizam, participam, são muito influentes nesse sentido. A Suzane von Richthofen também participa do jurado, assim, elas estão mais no backstage, elas não participaram no front, pelo menos segundo o livro, elas não estão lá desfilando querendo ganhar, mas elas fazem toda a parte de organização e de júri também, ou seja, elas são muito participativas nesse concurso. Elas não participam, mas a namorada delas participa, hein? Porque Sandrão já ganhou, tá? Um troféu de Mister, acho até que meio roubado, né? Porque a Stephanie, você tá em Tremembé também, você esperava o quê? Mas assim, porque ela pegou geral, né? Pegou Elise Matsunaga, pegou Suzane von Richthofen e fica fácil, né? Ganhar voto. Fica fácil. Mais uma vez a gente volta, né? Pra esse lugar, assim, do feminino, onde você explora mais a sua sexualidade, né? Mulheres como Suzane ou Ana Carolina, ou até pra, talvez, sobrevivência. Ana Carolina, Elise Matsunaga, né? Ou até questão de sobrevivência mesmo, elas acabam se envolvendo com outras mulheres ali e acabam vendo mais, explorando essa sexualidade de uma outra forma, até porque não tem muito o que fazer, e mesmo quando tem, as presas exploram mais essa convivência, esses relacionamentos. E voltando de novo para esse abandono, né, muitas das presas que estavam aqui no livro, representava, né, com as suas histórias, elas falavam, bom, quem sabe, me vendo dessa forma, né, tirando foto, o meu marido volte, meu namorado volte, porque elas entendem que como elas perdem esse autoestima, perdem a beleza dela, elas não têm mais sentido para essas pessoas, além do que elas cometeram, né, que foi uma coisa horrível contra a sociedade. Mais uma vez, o julgamento pesa muito mais para as mulheres do que para os homens. Então muitos falam, oh meu Deus, as mulheres não se responsabilizam pelos seus atos e sim os homens. Nada a ver. Se responsabilizam tanto que pagam muito e com consequências muito mais avassaladoras. E a gente pode ver aqui nesse livro e na sociedade como de forma geral. Não através da sua visão, do seu umbigo que não condiz com a sociedade. Então sim, é uma forma delas terem esperança mesmo não acontecendo, tá? Pelo menos lá nas histórias do livro as pessoas não voltam, elas ficam largadas mesmo, ficam sozinhas, à mercê. Claro, o que se faz é que se paga, mas é legal a gente levantar essa diferenciação que tem, ao contrário da cadeia masculina e da cadeia feminina. Existe uma separação até própria na cadeia, tá? Da elite. Então, por mais que existem mulheres muito pobres e tudo mais, existem mulheres que têm um pouco mais de dinheiro, que são ricas, que foram presas lá, como a Suzane von Richthofen, né? E outros casos de outras presidiárias. Então, essas que possuem da elite, existe uma
diferenciação entre elas. Mesmo assim, existe uma seleção de qual trabalho você vai fazer, qual é mais respeitada, só pela forma como se porta e como se fala. Então, continua, mesmo na prisão, uma sociedade ali nivelada, onde mostra quem são essas pessoas. E as da elite continuam a não se misturar. Eu fiz aqui um vídeo sobre coisa de rico, né, onde diz que a elite não se mistura, e aqui na prisão acontece o mesmo, tá? A elite tende a não se misturar por achar que ainda são superiores, mesmo estando atrás da grade e feito coisas tenebrosas. Suzane von Richthofen é uma dessas, né? Porque ela tinha um inglês mais fluente e ela acabava treinando com outras mulheres da elite também. Muitas mulheres buscavam ela para poder treinar esse inglês. Não tem muito falando do triângulo amoroso dela com a Elitz Matsunaga e a Sandrão. Acredito que isso vai ter mais na série do que aqui, né? Porque é baseado em fatos reais e eles vão conseguir formar mais, mas a gente sabe que existiu ali um triângulo entre as três. Mas tem um pouco mais da história da Suzane, que agora eu vou contar para vocês, onde fala um pouquinho da ida dela para a faculdade, como isso reverberou na cadeia e o que ela faz também para a gente poder ter um pouquinho mais de noção sobre esses últimos anos da Suzane von Richthofen. Suzane quis ir para a faculdade, quis estudar porque ela quer ressocializar de alguma forma. A gente sabe que Suzane von Richthofen é a criminosa mais conhecida do Brasil, não tem como, não existe outro comparativo, né? Sabemos o que ela provoca e o que ela fez, o que comete até hoje e o quanto isso gera de buzz. Antes mesmo dela pisar na faculdade, as pessoas já sabiam que ela ia pisar lá e ela foi super blindada, tá? Outros presos também já fizeram faculdade na Anhanguera lá em Tremembé, mas o tratamento com a Suzane foi diferente, acredito, pela força midiática dela. O diretor já chegou falando, ó, não quero ninguém importunando ela não, entendeu? Ela é uma aluna normal, vai estudar aqui com todo mundo, então nada de importunar ela não. Pô, nem comigo que sofri bullying, nunca fizeram isso comigo. Nunca me ajudaram dessa forma. Sacanagem. Mas ela já tinha tentado antes. Em 2016 ela tinha sido aprovada em Direito, que era o que ela estava fazendo, né? Antes dela fazer tudo aquilo. Mas aí foi negado o acesso dela em 2016, porque falaram que a faculdade, ninguém estava preparado para a volta dela. E ela recorreu e conseguiu, tá? Ela falou, vocês não estão preparados para minha volta, mas eu tô preparada para voltar. Só que nem tanto, porque ela também não estava muito preparada para voltar, não. Acho que ela só queria jogar na cara que ela ia conseguir se ela quisesse. E aí, em 2021, ela finalmente foi estudar. No começo, ela queria estudar farmácia, tá? Mudou totalmente, né? De direito, ia mudar farmácia. Não foi feita a turma, então ela acabou indo para biomedicina. Ela usava uma tornozeleira eletrônica, então ela saía lá do presídio, ia para a faculdade e depois retornava para Tremembé às 11 horas. A tornozeleira, a gente sabe, é grandão, né, imensa e tem luz, e ela ficou bem revoltada com isso, ela não queria, porque ela disse que ela não ia fugir, mas falaram que era para própria segurança dela ela usar a tornozeleira. E ela só vestia a calça larga, os uniformes, então ela começou a se arrumar, ela gostou muito disso, porque ela começou a vestir calça jeans e fazia vários anos que ela não vestia uma calça jeans e se arrumava mesmo assim, se arrumava do jeito que dava, né, porque ela estava no presídio, mas ela ficou com muito medo no primeiro dia, assim, ela foi com aquela sensação horrível que iam pegar ela e atacar na parede, acabar com a vida dela, né? Mas nada aconteceu, ela só ficou olhando para baixo mesmo, não falava com ninguém, e teve até uma hora, teve o acontecimento que a tornozeleira dela começou a pitar, né? Isso causou ficou muito aflita, todo mundo ficou olhando pra cara dela porque tava acabando a bateria, ela precisava carregar, ela pegou a tomada, enfiou do outro lado da sala e começou a carregar a tornozeleira dela. Se ela tava meio aflita de todo chamar atenção, já, meu Deus, imagina, você tá lá sentado pra estudar num dia de faculdade comum, do nada, Suzane von Richthofen pega assim, ó, e carrega e passa o fio assim por você da tornozeleira que ela tá carregando. Momentos. Isso só começou a mudar um pouquinho quando a professora indicou, né, para eles fizerem trabalho em grupos. E aí pessoas que sentavam perto da Suzane falaram assim, vem fazer com a gente e tal. E acolheu a Suzane, tá? Falaram que não estavam ali para julgar ela. E teve até um amigo gay especial para ela que chamava ela de diva, que era super fã. Falava que ela era maravilhosa, que ela tava viva. E é isso aí, bola pra frente. A gente, é umas coisas assim que a gente vê que, sério... Sem comentários, né? Privilégio, né, gente? Ela é branca, magra, linda, rica, né? Imagina, se fosse uma pessoa fora do padrão, vocês acham mesmo que ia ter esse mesmo acolhimento? Sério, é pra gente pensar, essas coisas acontecem pra gente pensar. Se fosse uma pessoa fora do padrão, de elite,
de pele, de tudo. Será que ela ia ser acolhida dessa forma? Como uma diva? Eu não tô falando que ela tinha que sofrer, assim, sempre, sempre, sempre. Isso é no campo espiritual, tenho as minhas ressalvas quanto a isso. Mas, ser tratada como uma diva, não tá um pouco demais? Eles fizeram até um grupo no WhatsApp entre eles, né? Porque ela não tinha direito a celular, obviamente. Então eles fizeram um grupo chamado Amigos da Su. Motivo de orgulho, né? Um motivo de orgulho, assim, incrível. Teve até uma vez que ela chegou a entrar na sala de aula. E como ela usava só uma meia, né? Porque a outra tinha tornozeleira e não adiantava colocar meia. Os amigos dela fizeram a mesma coisa em união, demonstrando afeto e empatia. Ficaram sem uma meia igual a ela, mostrando que o laço que os unia era incrível e forte. Ela super se adaptou rápido na faculdade depois disso, tá? Foi no começo, só que ela ficou meio assim, mas depois desse Amigos da Sul, depois que ela viu que as pessoas lá na faculdade queriam tirar foto com ela, tá? As pessoas iam lá pra tirar foto com ela, tratavam realmente como uma coisa assim maravilhosa. Ela era muito extrovertida, ela ria alto, ela se mostrava mesmo pras pessoas, tá? Só sentia um pouco mais de medo quando ela não tava com os amigos da Su. Aí ela ficava um pouco mais covarde, mas quando ela tava com os amigos dela, não, tranquilaça. Outro fato bem interessante que o livro cita também é que quando ela chegou, assim que ela chegou na faculdade, ela foi pedir um hamburgão, e foram 2 hambúrgueres, assim, ela comia, parecia um animal, assim, ferozmente. Isso se deve porque a comida na cadeia, né, Tremembé, qualquer cadeia é de uma forma, assim, feita de uma forma bem ruim, não é feita para sentir prazer, e são sempre os mesmos alimentos, né? Então o preso acaba perdendo até essa vontade, essa coisa de comer. Por isso ela pegava e, nossa, metia o hamburgão pra dentro e era como se fosse a melhor comida do mundo. Pra ela, isso chamava bastante a atenção das pessoas, mas é só ela dizer a Suzane, acho que qualquer coisa que ela fizesse ia chamar a atenção, né? Sabe o que a Suzane fez? Que, viado? O que a Suzane fez? Respirou, cara, respirou. Mas mesmo no ciclo de amigos dela, né, teve algumas consequências, porque ela tinha uma amiga lá, a Tati, e a Tati foi mostrar uma viagem que ela fez com os pais, tudo, e a Suzane, deixa eu ver essas fotos aí de você com a sua família. A menina nem tinha, né, acho que ela, tipo, meio que esqueceu, acho que virou uma coisa tão comum ter a Suzane com entre os amigos, que eu acho que você meio que desligava, né, do que a pessoa tinha feito. Ah, não, pode ver aqui a foto com meus pais, tal, aí mostrou pra Suzane, aí a Suzane olhou pra ela e falou assim, e você? Se dá bem com seus pais? Menina, ela falou que sentiu até um arrepio na espinha e ficou meio assim, falou, me dou bem sim. Pegou o celular, ficou meio assim e falou, ixi, essa mina aí, sei não, hein? Sei lá, acho que isso devia ter acontecido desde o começo, mas tudo bem, né? Quem sou eu pra julgar? A Suzane reclamava muito sobre relacionamento, sobre amor, né? Que ela tava meio sem esperança, que ela tinha acabado de ter um término, ou alguém que se envolver com ela visitando lá na cadeia, né? Era amigo de uma presa, e ela acabou terminando com essa pessoa. Com esse envolvimento com essa pessoa. Não sei, acho que a iluminação bateu nesse ser humano e falou, ixi, acho melhor não, acho melhor me envolver com essa daqui não. E ela reclamou dessa solidão, que ela estava se sentindo muito sozinha, que ninguém queria se relacionar com ela. Por que será, né? Por que será que ninguém quer se relacionar com ela? E eis que ela encontra uma alma gêmea lá, porque ela avista do fundo um cara, né, chamado Carlos, que também tem a tornozeleira brilhante. Lá de Tremembé também, eu acho que até faz sentido, né? Iguais ficam com iguais, né? Bora lá. Aí ele tava cheio de gente, assim, super carismático, super infiltrado também. O negócio chama a atenção das pessoas, gente. Se a pessoa comete um delito, faz um negócio desse, vira um enxame atrás dessa pessoa. Talvez seja curiosidade, talvez seja o apreço, não sei, né? A gente precisa entrar mais a fundo sobre esse aspecto. Mas se essas pessoas que cometem delitos chamam a atenção de uma forma positiva, elas chamam. A Suzane na faculdade era uma ótima aluna, tá, gente? Ela sempre tirava as melhores notas, ela tirava as notas máximas. E o estudo tem remissão de pena, então acho que por isso que ela tinha uma pena tão alta e acabou saindo por quase metade, porque além de estudar na faculdade, ela também lia bastante e fazia resenhas dos livros, né? Então sempre ela estava conseguindo reduzir a pena conforme os estudos dela. Pensou que não entrar os LGBT na jogada? Agora vai entrar os LGBT na jogada. Como a Suzane era uma aluna super aplicada e já chamava a atenção só por ser ela, né? Tinha uma professora, Camila, que começou a ter sentimentos conflituosos com a Suzane também. Então ela era a aluna preferida da Camila e sobre outros aspectos, tá? A Camila realmente queria ficar com a Suzane. Então ficou um triângulo amoroso aí da Camila, da Suzane e do Carlos.
Poxa, Camila, sério, você é uma professora, velho. Faz uma terapia. Paga um negócio assim que tu coloca a mão na consciência. Faz isso com a tua vida, não. Mas quem a Suzane queria mesmo era o Carlos. Diz que ela encontrava com ele no ônibus, era o pico lá deles, né? De ir pro ônibus e tal, e ir embora. E aí ele mostrava os músculos dele, porque ele era muito musculoso, o Carlos. E ele fazia nutrição, né? Então, ela queria ficar realmente, era com ele. Mesmo ele tendo um cérebro de ameba, era quem ela queria ficar. Teve um dia até que ia sair mais cedo, né, a faculdade, a Suzane, poxa, agora sim vou poder ficar com o Carlos, porque acabou a luz, um negócio assim. Só que quando ela tava saindo, a professora Camila parou com o carro e falou assim, Suzane, você quer uma carona? Eu te dou uma carona, né? Aí ela foi e entrou. Suzane entrou no carro e aí o Carlos ficou, né? Tipo, poxa, agora que eu ia ter uma chance aqui com a Suzane, realmente não vai rolar pelo jeito. Foi aí que o bafão aconteceu, babado forte. Que a professora se declarou para Suzane parar assim no acostamento depois de uma hora antes de chegar em Tremembé. Ela foi e falou, olha, eu tenho sentimentos por você, e começou a chorar, de soluçar. Desde a sua entrevista lá com a Sandrão, porque a Suzane deu uma entrevista, né, pro Gugu, e aí foi ela e a Sandrão, e ela mostrou que tava namorando, que ela nunca tinha sentido isso por uma mulher antes, que agora ela tava apaixonada pela Sandrão, né, que não existe mais, pelo menos essa parte do livro, que ela tá solteira. E aí a Camila fala que aquilo também, ela nunca tinha sentido isso, mas que agora ela tava sentindo aquilo pela Suzane, que ela queria que a Suzane ajudasse ela de alguma forma, né? E a Suzane não disse absolutamente nada. Ficou muda. Ficou assim, meu Deus do céu, né? Sei lá o que eu vou fazer. Só que aí apitou lá a tornozeleira da Suzane e ela, tenho que ir pra cadeia, entendeu? Cadeia. Eu vivo na cadeia, Camila. Eu sou a Suzane von Richthofen. Ai, gente, essas mulheres sáficas, a gente precisa um pouquinho, né, de amor próprio, sei lá. Mas eu pensei que a Suzane não gostou não, tá? Ela tava com o ego lá em cima, ela, meu Deus do céu, tem um cara muito maravilhoso lá em cima de mim, tem a professora me querendo. E, gente do céu, eu tô abafando. Tanto que o Carlos sentiu muitos ciúmes e falou, Suzane, você tá saindo com ela? Falaram que vocês foram lá pro motel, vocês duas. Isso é verdade? A Suzane, não, eu tô apaixonada por você mesmo, tal. E aí eles decidiram que ia ficar a partir daquele dia, eles acabaram ficando mesmo e começando esse relacionamento dos dois. Como surgiram todos esses boatos que até o Carlos ficou sabendo e foi falar, chegou na direção também, né? Então a Camila foi passar por uma troca, enfim, foi mandada pra outro lugar. A Suzane até ficou, nossa, perdi, né, tal. Mas a Suzane queria ficar com o Carlos mesmo, então ela não se portou muito. Mas teve aquela coisa, né, do ego. Não era bom pra Camila ficar naquele espaço. E aí na própria faculdade, né, o casal ficou extremamente famoso, tanto que eles ganharam apelidos carinhosos, como braceletes do amor, casal código penal. Mas os amigos foram legais. Os amigos da Sul chamavam eles de vagalumes, por causa das tornozeleiras que ficava com a luzinha, meu Deus. E, nossa, os dois viviam se pegando lá na faculdade, nos corredores. O Suzane já é famoso por si só, né? Tem um namorado lá, misericórdia. O povo fofocou, deu lenha na fogueira. Só que aí a Camila voltou, entendeu? A Camila, a professora, voltou, porque eu não sei, mas voltou pra lá. E aí teve um dia que os dois estavam lá se pegando, se pegavam no estacionamento. Um amigo da Suzane, né, querendo ver o circo pegar fogo, chamou Camila pra ver o que tava acontecendo. A Camila foi e viu os dois, sabe? Tipo, e parece que ela tava meio bêbada também. Eu acredito nisso, porque só alguém assim no estado normal, né, faria um negócio desse com a própria carreira por causa de Suzane, né? Pelo amor de Deus. E aí ela ficou atônita, vendo toda a cena da Suzane lá, os beijos com o Carlos. Ela foi, virou assim pra Suzane e falou: Suzane, meu amor, larga este criminoso. Eu te amo. Mona, você viu quem que é seu amor? Você viu quem que ele tá beijando? É tipo a Suzane von Richthofen. Ela praticamente fundou o termo crime. Tu é maluco? O que de fato, né, esse Carlos fez, assim, pra ser tão assintoso? Ele era chamado de Maguilinha, né? Pela força dele, foi esse apelido que ele ganhou lá na cadeia. E ele era um ex-policial. E os fardas, né, eram como chamados lá em Tremembé, tinham uma série de respeito. As pessoas respeitavam os fardas, por mais que eles estivessem lá na prisão. Foi numa briga em um bar
que ele acabou entrando nessa, que ele queria ficar com a mulher, ela ficou com outro, e ele não gostou e acabou com a vida do outro cara. Foi simplesmente isso. Valeu, Magri, hein? Cabeça assim, ótimo, hein? Psicológico de milhões. Nossa, foi maior escândalo, todo mundo da faculdade vendo aquela cena lamentável da Camila falando horrores pra Suzane e pro Carlos. E a Suzane assim, meu Deus, briguem mais por mim, né? Suzane se achando toda, sendo que ela tava falando pra largar. Gente, eu não sei por que a Suzane tem esse ar de vítima pras pessoas. É uma coisa quase que inexplicável. Na verdade, eu sei sim, né? A gente meio que falou um pouquinho sobre isso. Na verdade, a gente sabe o porquê. Mas depois daquela humilhação toda, né? A Camila decidiu que não ia mais falar com a Suzane. Então, ela parou de falar com a Suzane. Só que a Suzane começou a sentir falta, claro. Obviamente, né? Porque muitas mulheres fazem isso também, tá? Como elas querem ter o ego preenchido, por mais que elas não queiram ficar com você, elas vão te dando aquela atenção, né? Vão te dando aquela coisa, vão te dando corda só pra ter o ego amaciado. Muitas mulheres fazem isso também. Quem dirá a Suzane, né? Quem dirá a Suzane? Então a Suzane sentiu falta e começou a assistir as aulas dela. Mesmo quando não era a aula da Suzane, ela ia lá e ficava olhando pra professora. E muitos alunos falaram, tá tenso, né, aqui com ela aqui, fazendo isso com a professora, mas diz a faculdade que não podia impedir o direito de ir e vir da estudante. Tanto que teve um dia que a professora ia passar batom, né, e acabou a Suzane encontrando ela no banheiro. As duas tiveram um pouco de conversa, a Suzane foi ajudar ela com batom também, e as duas acabaram, enfim, se beijando. Só que aí a Camila não sentiu prazer, não sentiu felicidade nem nada. Ela lavou, depois do beijo, ela pegou a boca dela, lavou com água e sabão, disse que foi horrível, que foi um beijo gelado, sem vida. Será que a Suzane tinha chupado um geladinho antes? Aí ela falou que talvez fosse só um fetiche dela e caiu a ficha dela, ela nunca mais quis saber e quer descobrir a sexualidade de outra forma. Que bom, né? Menos mal pra ti, né, Camila? Menos mal. E a Suzane tem esse aspecto, né? Pelo menos no livro diz que a Suzane tem essa coisa de... Ela consegue manipular bem as pessoas, ela deve ser uma pessoa extremamente inteligente, então ela sabe pontuar, sabe seduzir as pessoas para as pessoas fazerem o que ela deseja. Então ela tem meio que esse transtorno de personalidade. Aconteceu mesmo com a Sandrão, ela deixou a Sandrão depois de um tempo, realmente depois de ter utilizado. Teve outros guardas que ela também utilizou dessa mesma forma, tudo pro interesse e benefício próprio da Suzane. E ela tentava diminuir a pena dela de todas as formas, né? E para ela poder sair, ela tinha que passar pelo teste de Rorschach. Então, acho que é esse o nome, tá? Me corrija, mas é basicamente isso, é que eu não consigo falar direito, desculpa. Aí ela fez esses testes e acabou passando para ser solta, ou seja, ela não foi diagnosticada como transtorno de personalidade antissocial, que seria a psicopatia de fato. Ela seria um perigo para a sociedade iminente. Ao contrário, ela foi, né, ainda tem esse perigo, existe muita imaturidade na questão de sentimentos, na questão de impulsividade, mas ela foi diagnosticada como transtorno de personalidade borderline. Tem mais essas, né, pros borderline aguentar, tipo, já como se fosse difícil a vida, a situação. Aí tem Suzane von Richthofen no currículo. Em 2023 ela finalmente foi solta, né, Suzane, mas ela nunca conseguiu demonstrar esse arrependimento, tá? Ela agora voltou para a faculdade de Direito, mesmo ela largou biomedicina, então ela meio que voltou para a vida dela como estava, já que ela tem essa possibilidade, né, ao contrário das outras pessoas. Então ela voltou e agora ela tá cursando Direito na faculdade. Ela tenta se aproximar do irmão, mas a vida dele tá em frangalhos, às vezes ele aparece muito bem, às vezes ele aparece muito mal, tá sendo penhorado todos os bens, praticamente ele tá recluso num sítio, irmão dela, e mesmo assim ela tenta se reaproximar dele. A do garoto acabou, né, gente? Acabou. A Suzane acabou encontrando o amor, né, que ela queria, e aí ela teve um filho com ele. É isso. Lá em Tremembé, né, além das presas terem esses conflitos, terem esses relacionamentos, algumas são de elite, né, vivem com o nariz em pé, as outras têm umas brigas por causa de esmalte, por exemplo. Existe toda uma sociedade lá em torno de Tremembé, algumas leis. Tem também a parte da religiosidade, tá? A parte da religiosidade ainda tá intacta em Tremembé. Antes o que a gente tinha? A gente tinha muitos católicos, né, antigamente, depois veio a virada para os evangélicos, né?
onde tudo é o demônio, onde você não se culpa, né? Porque aí foi culpa do demônio, entendeu? E aí como é que vão me culpar? E aí eu me abstenho dessa culpa porque é culpa de outra coisa. Não sou eu a culpada dos meus erros, né? Aí meio que de 2014 pra cá, os espíritas tomaram conta, porque aí eles têm meio que eles conseguem, né, a comunicação com as pessoas que elas desviveram, né? Então as presas ficam, umas são até os próprios filhos que desviveram, né? Tem bastante assim. Então, quer dizer que o espiritismo vem para dar aquela acalentada ou não, né? Dependendo do espírito. Tem umas que recebem o perdão e tem outras que não recebem o perdão coisa nenhuma. E eu espero realmente que isso seja feito de forma séria. Porque realmente mexer com a espiritualidade não é uma coisa muito legal, não é fácil, tá? Então tem que ser feito de uma forma séria. Eu espero que realmente esteja sendo feito de uma forma séria. E dentre isso, né, teve até uma carta para Suzane, que foi psicografada pela mãe dela. Chegou até a sair no jornal. E aí eu vou ler aqui para vocês como essa carta. Para resumir, ela fala que ama a Suzane, tá? E que praticamente a Suzane foi a vítima de tudo. No final ela fala assim, ó, minha filha, acredito que esses erros não definem quem você é e acredito que você é capaz de se redimir, de encontrar o caminho certo. Não estou aqui para julgá-la, mas para apoiá-la em sua caminhada de transformação. Sei que está arrependida e quer fazer as pazes consigo mesma e com quem os magoou. Não importa o que aconteça, nós amamos você. Tenso, né? Tenso. Dando uma passadinha, né, sobre os outros que são famosos também, que é possivelmente que vão citar na série agora da Amazon Prime, que foi o Lindenberg, que a gente sabe, né, para quem não conhece, do caso da Eloá, onde ele manteve ela em cárcere privado, depois desviveu ela durante 4 dias. Foi um circo da mídia, foi horrível esse caso do Lindenberg, e ele sente medo, tá, de sair da prisão exatamente porque o pai da Eloá é miliciano, então ele já tá com a pena prevista aí pra ele sair, mas ele tá se cagando de medo de receber essa justiça aí em vida. A gente tem o Robinho também, né, que mais uma vez também cometeu, olha só, um delito contra uma mulher, né, mulheres basicamente rondando isso, são deixadas na prisão, fazem coisas horríveis também, mas quando os homens fazem, principalmente, são contra as mulheres também, tá? Então a gente vê o Robinho ali, apoiado pela esposa, ao contrário de muitas detentas, Robin é apoiado, apesar do que ele fez com a outra mulher, né, a acusação dele, que ele tenha feito com a outra mulher, a esposa dele veemente diz que ele é inocente e que vai continuar com ele até o fim, mesmo ele estando lá, cumprindo por ser culpado. Dizem também que ele ouve vozes, sei lá, fala com além, fala da religião dele e anda em círculos, enfim, tá em um estado atônito, mas segue acompanhado de perto pela família e não foi deixado por ninguém a desdará, tá? Ele recebe todo o apoio do mundo, o Robinho recebe. Extremamente admirado pelos outros presos também. Então parem com essa ideia de que vão fazer justiça quando fazem coisas horríveis com mulheres, quando forçam as mulheres a fazerem coisas, eles não fazem, tá? Não fazem. Se não for as mulheres pelas mulheres, isso não existe. E também a gente tem outro digníssimo, né, que é o Rogério, aquele médico horrível, onde as mulheres tinham sonho de terem filhos e aí ele se aproveitava para forçar elas enquanto elas estavam dopadas. Então ele está definhando numa cama, diz que quer sair, mas não tiram de lá porque já tiraram uma vez, era mentira. Voltaram ele para Tremembé, agora aparentemente está definhando mesmo, mas ninguém consegue acreditar e ele está lá na prisão. Então possivelmente talvez vão passar esses casos na série, então só tendo um aparento geral para mostrar o quanto eles foram com as mulheres, né, e só o Rogério tá definhando na cama, mas poderia estar tranquilamente bem, enquanto os outros vivem a vida muito bem, tá? Inclusive o Lindenberg recebe muitas cartas de pedido de namoro, ele já até namorou com uma e tá escolhendo as próximas para namorar, então ele ainda tem um incentivo, ainda tem essa coisa, né, de mulheres estarem correndo atrás do Lindenberg. Para dar uma conclusão geral, acho que é basicamente isso mesmo. Talvez seja um próximo de Orange is the New Black, só que cada vez com mais fissuras, né? Mais mostrando como as mulheres são deixadas, são tratadas e como os homens ainda recebem esse apoio. É um livro bem difícil, tá? Bem difícil de ser lido, não é um livro leve, não é um livro legal. Se você não tá bem, não leia. É um livro importante pra gente entender como funciona o sistema prisional, ainda mais numa prisão que é tão famosa, né? Por ter celebridades de coisas horrorosas, de coisas
horríveis. Tá. Bom, então foi isso, pessoal, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, tá? Quem gostei, isso me ajuda muito. Comentem aqui também. A gente vai seguir nesse quadro, tá? Mulheres em Linhas, livros fortes, escrito por mulheres, que tem atenuações femininas. Vamos aqui discutir mais sobre isso pela sociedade. Vamos seguir por esse caminho aqui no canal. Espero que vocês sigam aqui comigo também, tá bom? Então foi isso, comenta aqui embaixo se tem alguma, se gostaram do livro, enfim, se tem alguma indicação para fazer também, para me indicarem para que eu possa ler. E eu vou assistir a série Tremembé tudo e depois eu vou fazer um filme versus série para saber como as mulheres, enfim, como foram as histórias, acredito que vão ter mais coisas ainda e como foi representado o livro na série, tá bom? Então, vejo você no próximo vídeo, né, sobre Tremembé ou nos próximos vídeos aqui onde a gente vai seguir na mesma linha. Tchau!